Eu sou o Calixto Ribeiro, você está no ID Jovem e esse é o nosso Halloween literário, com sua dose letal de literatura de horror nacional. Álvares de Azevedo, o Obrigatório. Sem dúvida, o santo padroeiro da literatura nacional do gênero de horror, reconhecido como o maior expoente do movimento gótico e do ultrarromantismo em terra brasileira, o paulista Álvares de Azevedo conseguiu uma façanha. Ainda que póstuma, sua coletânea Noite na Taverna, publicada em 1855, inaugurou e para muitos encerrou a nossa tradição literária de horror. Hoje, pelo teor noturno, violento e sobrenatural dos 7 contos que compõem a obra, Álvares de Azevedo é figura obrigatória em qualquer lista do gênero, e a nossa não teria valor algum se não tivesse por carro-chefe, né, gente? Não é muita gente que conhece a face negra deste nosso expoente dos chamados realismo e naturalismo literários, mas o maranhense Aloísio Tancredo Belo Gonçalves de Azevedo, autor do clássico O Cortiço, também escreveu uma aterradora novela intitulada Demônios, em 1893. Pelo enredo, você vai perceber que o emprego de aterradora não é impensado. A história começa com o despertar de um escritor em um dia incomum. As horas se passam e ele percebe que o dia não amanheceu. Há apenas uma noite interminável. Sendo assim, ele parte desesperado para uma jornada que se torna mais e mais assustadora. Às cegas, sem qualquer luz, vai buscar sua amada Laura. A procura resulta em um reencontro perturbador e inesperado, que os transformará definitivamente. Diferente de Aloísio Azevedo, o lado noturno de Machado de Assis é muito mais conhecido. Leitor ávido de Edgar Allan Poe, é famosa sua tradução para o poema O Corvo. Em mais de um conto, Machado demonstrou imensa capacidade de nos deixar assustados e aflitos. É o caso de A Causa Secreta, relato publicado um pouco antes de Demônios, em 1885. Quem conhece a obra de Poe vai identificar algumas influências nessa história com memoráveis passagens de crueldade, mas há também aquela irresistível magia do bruxo do Cosme Velho, que fazia parecer com que um texto apenas valesse por muitos. Trata-se em poucas linhas de aperitivo da relação de um estudante de medicina com um excêntrico sujeito chamado Fortunato, mesmo nome de um dos personagens de O Barril de Amontilado de Poe. Os dois tornam-se amigos e até sócios, até que Fortunato revela sua natureza contraditória numa passagem que promete queimar suas retinas com direito à tortura animal e tudo mais. Graciliano Ramos. Um moribundo no quarto de hospital descreve com insuportável lucidez o apodrecimento de seu corpo. A sanidade mental do narrador é colocada em questão, e ora deslizamos para o absurdo, ora para a consciência da carne que se degenera. Assim é Paulo, conto do alagoano Graciliano Ramos, publicado na coletânea Insônia de 1947. No texto, o autor de Vidas Secas demonstra assustadora familiaridade com os subterrâneos da mente de seu narrador que delira, sofre e agoniza. O relato muitas vezes foi interrompido de forma metafórica. No lugar da morte física, coloca-se a morte de valores morais e sociais e a decrepitude da lucidez. No entanto, há uma certeza. É uma experiência de leitura inquietante em que nada é o que parece ser. Lígia Fagundes Telles. Curto e traiçoeiro. Assim é, venha ver o pôr do sol, da escritora paulistana Lígia Fagundes Telles. A história foi publicada pela primeira vez em 1988 na antologia Venha ver o pôr do sol e outros contos, e é considerada por muitos como uma das mais poderosas da nossa literatura fantástica e mesmo de horror. O curioso é que a trama se estende por apenas 9 páginas, mas são 9 páginas em que a tensão e a morbidez vão se intensificando com a deliciosa sutileza. Na história, uma moça chamada Raquel topa encontrar Ricardo, um ex-namorado. Ele a convida para ver o pôr do sol e a leva para um cemitério, onde se dará um desenlace
arrepiante. E ao longo do trajeto desfrutamos de todo o talento da autora. Descrições breves, mas muito precisas, prosa elegante e vários recursos retóricos que dão verossimilhança à história. Pois é, verossimilhança. A história torna-se ainda mais terrível quando constatamos o quão verdadeira ela nos parece ser. R.F. Luquette. A lista ficaria incompleta se um dos mais prolíficos de nossos autores de horror, o paulista Rubens Francisco Luquette. Ainda ativo do alto de seus 87 anos, Luquette é o autor de 1.500 livros, 300 HQs e 25 roteiros de cinema. Trata-se de uma verdadeira usina de produção ficcional, sendo que a imensa maioria dessa produção é de horror, com títulos como O Abominável Dr. Zola, O Museu dos Horrores, As Máscaras do Pavor e tantos outros. Luquette permanece como um dos poucos e raríssimos autores que dedicaram toda a sua vida à produção literária do horror e do entretenimento também. Com temas clássicos da literatura gótica e de horror, suas histórias divertem, inspiram e apavoram. E ao dormir, tenham bons sonhos e cuidado com os percevejos, pois eles podem te morder.